em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado. Vamos começar por entender o que Nicolas Ferreira está falando. Nicolas Ferreira, no seu discurso, ele fala o seguinte: Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder. Nicolas nasceu em 1996. É um jovem de menos de 30 anos. Então, ele nos faz refletir. Isabela Calil já coloca, a antropóloga, uma das minhas referências, ela já tem colocado Nicolas Ferreira, ícone da extrema-direita. Para ele, deve ser um elogio. Para a sociedade, é o exemplo de como se gesta uma pessoa totalmente antissocial, para não dizer megalomaníaco, para não dizer nazi-fascista. Mas antes de eu... Sabe o que acontece? Quando ele fala exército, isso me traz uma reflexão. Na verdade, nunca houve um avanço, um desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Até porque isso também foi um projeto de manutenção da elite, um projeto de manter a classe trabalhadora sem a mobilidade social. Não interessa a quem quer lucro ter a mobilidade social da maioria da população, da massa da população. Não interessa, né? Então, o que a gente percebe na fala do Nicolas é que o espírito de dominação da supremacia religiosa, étnica, social, étnica, sexual e de gênero, cristalizada nos 338 anos de sistema escravista de produção, que foi de 1550 a 1888, a submissão da mulher, a manutenção da elite, os senhores de terra e de escravos, servidores exclusivamente portugueses, porque na administração aqui de Portugal só se admitia portugueses, então imigrava-se portugueses para compor o funcionalismo público, né? Então, nunca houve uma mudança da metade da população no sentido de avançar civilizatoriamente. Nunca houve isso. A gente vê agora o que é extrema-direita. É isso que eu vou tentar. A gente vai tentar pensar junto, porque começa-se definições, define aqui, define ali, e a gente acaba se perdendo nessas definições. Então é bom a gente trazer aqui, para o nosso arroz com feijão,
para o nosso entendimento bem básico mesmo de vida. Porque quando a gente fala em sociedade, a gente está falando o quê? Das relações com as outras pessoas, né? Da convivência com as outras pessoas. É isso que eu me bato aqui, né? Então, o espírito de dominação da supremacia se manteve após a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que extinguiu o sistema escravista de produção, se manteve após o Código Eleitoral assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932, que liberou o voto da mulher, se manteve após a Lei 4.212 de 1962, que permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Gente, se pegar só a questão da mulher, ai, misericórdia, se a gente ainda está enfrentando violência doméstica, violência sexual, hoje, em 2024, hoje, no século XXI, você imagina, se você pegar a história aqui, o Brasil paralelo, esse crime pedagógico, esse crime institucional que está sendo colocado aqui, está se desfazendo, tentando desfazer os fatos reais, né? Enfim, e também se manteve esse espírito de dominação da supremacia, ele se manteve mesmo após 15 de março de 1985, quando se extinguiu a ditadura militar, o governo militar no Brasil, né? Então, nunca houve um descanso dessa metade da população, um descanso, uma reflexão, vamos lá, vamos construir uma sociedade saudável, respeitosa com as diferenças. Nunca, nunca houve, e agora é que não vai haver mesmo. O que eu estou colocando aqui para vocês, eu espero estar errada, né? Eu espero estar errada. Mas é bom a gente lidar com a realidade, mesmo que ela seja extremamente dura. Nós estamos vendo um aprofundamento dessa supremacia. Querer que a mulher volte à sua condição de submissão, aliás, volte àquelas que se libertaram, porque aquelas que estão presas nas religiões evangélicas principalmente, elas estão achando que a submissão é o caminho, né? Então, a luta, a guerra que a gente está vendo, está travando, né, no dia a dia, e que essa metade da população levou para a política, né, na escolha das lideranças políticas. Então, o Congresso hoje, o que você tem? O Congresso, a maioria de extrema-direita. O que significa isso? Significa a violência contra a mulher, a violência contra a classe trabalhadora. Então, é porque é tão cansativo, é tão cansativo. Por isso que se fala que com a extrema-direita não tem diálogo. Sabe por quê? Porque ela não estuda, ela não quer estudar, ela não quer saber dos fatos históricos. Ela prefere pagar R$10 e ver esses documentários do Brasil Paralelo, que está desvirtuando totalmente os fatos, do que ela refletir, pensar, investigar, estudar. E aí, se a gente vai argumentar com essas pessoas, fica muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso início de conversa, para falar, porque o Nicolas Ferreira, ele é aquele que está com mais expoentes. Mas os outros jovens, essa geração que está aí mantendo toda essa estrutura de supremacia. É isso que ele está colocando. Quando ele fala pautar o quê? Qual é a pauta?
qual é a pauta? Aí a Lilian Schwartz, ela falou o seguinte, abre aspas, há quem chame políticas de identidade de identitarismo. Ao fazê-lo, essas pessoas transformam a luta por justiça e direitos no mal, numa doença. Ismo é doença. A extrema-direita defende o machismo, defende a família heteronormativa, defende uma única religião. Quem é mais identitário? A extrema-direita, fecha aspas. Lilian Schwartz. Então, gente, é isso que nós estamos enfrentando. Como nós vamos lidar com isso agora, esse ano que se inicia, 2025? Porque se a gente não conseguir, que aí agora é vencer, é luta, né? É guerra, então vai ter perdedores e não pode ser a democracia. Não pode ser o modelo de sociedade que a gente vem lutando para ter, porque até hoje nunca teve, que é o modelo de sociedade onde a diversidade está no centro. Né? Quando você coloca lei de cotas, quando você coloca leis que dão voto à mulher, isso é trabalhar com a diversidade. Quando você faz estudos de gênero, que a extrema-direita diz ideologia de gênero, ele já coloca esse peso, e as pessoas compram isso, como ideologia de gênero, que é a promiscuidade, que é a pornografia, que é a pedofilia da esquerda nas escolas. Ele está o quê? Impedindo o estudo de gênero. Eu já coloquei em outros episódios, né? Eu tenho que encontrar para poder facilitar você, né, a sua busca, mas já tem no canal essa questão de estudo de gênero, de ideologia de gênero, né? Então a gente está diante de uma profunda perversidade, uma profunda perversidade, e que pessoas, as mais comuns, estão batendo palma, estão apoiando e reforçando essa estrutura nazifascismo que já está aí na estrutura do poder, no Estado, no Congresso. Então é isso que a gente vai ver.